Introdução. Você já sentiu como se as palavras ou ações de alguém tivessem arruinado completamente o seu dia? Talvez tenha sido um comentário rude, um gesto impensado ou um inconveniente inesperado. É frustrante, né? Mas aqui está a verdade. Ninguém tem o poder de controlar suas emoções, a menos que você permita. E se você pudesse permanecer calmo e imperturbável, não importa o que a vida ou qualquer pessoa lhe lance, imagine encarar o dia com uma sensação de paz tão forte que nem as situações mais irritantes conseguiriam te abalar. Isso não é apenas uma ilusão, é domínio emocional. Neste episódio, iremos explorar lições transformadoras para ajudar você a parar de reagir impulsivamente, deixar de lado a raiva e retomar o controle das suas emoções. Estas lições não visam reprimir sentimentos ou fingir que não se importa, mas sim desenvolver a força mental para enfrentar os desafios da vida com confiança, graça e clareza. Seja lidando com críticas, estabelecendo limites ou deixando de lado rancores, você descobrirá ferramentas práticas para proteger sua paz e viva com confiança. No final, você terá a mentalidade e as estratégias para permanecer imperturbável, mesmo nas situações mais desafiadoras. Então, se você está pronto para revelar o segredo para a liberdade emocional, viva uma vida onde ninguém mais controla seu humor. Vamos começar. Sua jornada para dominar suas emoções começa. Não. 1. Entenda que suas reações são suas escolhas. O caminho transformador para a soberania emocional e a paz interior inabalável. Você já vivenciou um daqueles momentos perfeitos e serenos em que tudo parece perfeito? Talvez você estivesse sentado em silêncio com seu café da manhã, observando os tons dourados do nascer do sol pintarem o céu, ou talvez estivesse dando um passeio tranquilo no parque, completamente imerso na beleza da natureza e no ritmo dos seus pensamentos. Nesses momentos, a vida parece harmoniosa, equilibrada e profundamente gratificante. Então, de repente, alguém diz ou faz algo que abala sua tranquilidade. Um comentário rude de um colega, uma observação sarcástica de um familiar ou até mesmo um gesto irrefletido de um estranho. Num instante, seu estado fisiológico muda radicalmente. Seu batimento cardíaco acelera, seus músculos ficam tensos, sua respiração fica superficial e sua mente se enche de frustração. Quase instintivamente você pensa: por que eles tiveram que estragar meu dia desse jeito? Mas aqui está a verdade revolucionária que a maioria das pessoas nunca entende completamente. Uma verdade que, uma vez compreendida, pode mudar radicalmente a maneira como você vive sua vida. Eles não estragaram o seu dia. Você estragou. Agora, eu sei que pode parecer duro no começo, mas tenha paciência comigo, porque essa consciência não tem a ver com autoculpa ou crítica. Tem a ver com empoderamento. Tem a ver com reconhecer que, entre o que acontece com você e como você se sente a respeito, existe um espaço crítico de escolha. E dominar esse espaço é a essência da verdadeira liberdade emocional. A neurociência da responsabilidade emocional. A neurociência moderna revela algo extraordinário sobre nossas respostas emocionais. Quando alguém diz ou faz algo que nos perturba, existe, na verdade, uma lacuna minúscula, porém crucial, mensurável em milissegundos, entre o estímulo, o que aconteceu, e nossa resposta, como reagimos. Nessa pausa microscópica, nosso cérebro realiza uma série de cálculos rápidos. A amígdala, nosso sistema de alarme emocional, avalia a ameaça. O córtex pré-frontal, nosso tomador de decisões racionais, avalia as opções. Nosso sistema nervoso prepara o corpo para a ação. Eis a parte revolucionária. Embora a faísca emocional inicial seja automática, o que acontece em seguida está inteiramente sob nosso controle. Podemos reagir impulsivamente, deixando que padrões emocionais primitivos ditem nosso comportamento.
desabafando, desligando-se ou internalizando a negatividade. Responder conscientemente, escolhendo uma ação alinhada com nossos valores mais elevados e bem-estar a longo prazo. A diferença entre esses dois caminhos representa a diferença entre escravidão emocional e dominação emocional. Princípio de Viktor Frankl: onde vive a verdadeira liberdade. Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto e renomado psiquiatra que suportou sofrimentos inimagináveis nos campos de concentração nazistas, fez uma das observações mais profundas sobre a psicologia humana. Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço reside o nosso poder de escolher a nossa resposta. Na nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Esse espaço a que Frankl se refere não é apenas filosófico, é neurológico, psicológico e, em última análise, transformador. É o ponto de apoio onde deixamos de ser controlados pelas circunstâncias e nos tornamos os arquitetos da nossa experiência emocional. Os 3 pilares da maestria da reação pilar. 1. A técnica da pausa e da etiqueta. Quando se sentir emocionalmente excitado, estabeleça uma pausa obrigatória. Pode ser 3 respirações profundas, uma contagem lenta até 10 ou um afastamento físico da situação. Durante essa pausa, pratique a rotulação emocional. Sinto minha raiva aumentando. Percebo que estou começando a ficar na defensiva. Pesquisas em neurociência mostram que simplesmente nomear emoções reduz sua intensidade em até 50% ao ativar o córtex pré-frontal. Pilar 2. A mudança de perspectiva. Faça a si mesmo 2 perguntas cruciais. Sou realmente eu ou essa pessoa está projetando suas próprias dificuldades? Isso fará diferença em 24 horas, 24 dias, 24 anos? A maioria dos gatilhos emocionais revela mais sobre a pessoa que os desencadeia do que sobre você. O caixa mal educado pode estar de luto. O colega de trabalho mal-humorado pode estar sobrecarregado. Isso não justifica o mau comportamento, mas compreendê-lo impede a personalização. Pilar 3. Resposta baseada em valores em vez de perguntar. Como me sinto em relação a responder? Perguntar. Como a melhor versão de mim lidaria com essa situação? Essa sutil reformulação conecta você ao seu lado mais sábio, em vez do seu lado ferido. Talvez a resposta seja estabelecer um limite claro, talvez seja escolher a compaixão, talvez seja simplesmente ir embora. Os efeitos cascata da propriedade de reação. Quando você pratica consistentemente a escolha de suas respostas, relacionamentos transformam. Pare de ser uma bola de ping-pong emocional nas interações. O estresse diminui, você passa menos tempo na fisiologia de luta ou fuga. A confiança aumenta. Cada resposta consciente fortalece sua autoconfiança. A influência se espalha. As pessoas naturalmente respeitam aqueles que controlam seu espaço emocional. Considere o gerente que recebe críticas severas em uma reunião do conselho, mas responde com perguntas ponderadas em vez de ficar na defensiva. Ou o pai, que quando provocado por um adolescente rebelde, responde com calma e curiosidade em vez de raiva. Esses são os momentos em que o domínio emocional cria benefícios tangíveis na vida. A verdade suprema sobre a liberdade emocional. Eventos externos sempre serão um tanto imprevisíveis. As pessoas serão rudes, os planos fracassarão, a vida será injusta. Mas e o seu mundo interior? Esse é o seu território soberano. Ninguém pode viver de graça na sua mente, a menos que você lhe conceda residência. Da próxima vez que alguém tentar arruinar o seu dia, lembre-se, ele está te oferecendo um convite à frustração. Mas você tem o direito de participar. Você sempre tem o poder de recusar. Agora eu gostaria de ouvir o que você pensa. Em qual situação você escolheu sua resposta com sucesso? Em que área você tem mais dificuldade em controlar sua reação? Compartilhe suas experiências abaixo.
Sua história pode inspirar alguém a alcançar seus objetivos. Se você gostou deste post, curta, inscreva-se e ative o sininho para receber mais conteúdo sobre maestria emocional. Lembre-se, entre o que acontece e o que acontece depois, há você. E isso faz toda a diferença. 2. Pare de esperar que as pessoas se comportem como você. A verdade libertadora que transformará seus relacionamentos. Você já se sentiu profundamente frustrado porque alguém em sua vida, talvez um parceiro, um familiar, um colega ou até mesmo um estranho, não se comportou como você esperava? Talvez você tenha se esforçado para ajudar um amigo apenas para se sentir magoado quando ele não retribuiu o favor exatamente como você esperava. Ou talvez você tenha permanecido calmo em uma situação estressante apenas para se chocar quando os outros reagiram com raiva ou pânico. Aqui está a dura, mas incrivelmente libertadora verdade que a maioria das pessoas tem dificuldade em aceitar. As pessoas nunca vão se comportar exatamente do jeito que você quer, e isso é normal. A armadilha exaustiva das expectativas. Todos nós caminhamos pela vida com um livro de regras invisível nas mãos. Um conjunto de expectativas tácitas sobre como as pessoas deveriam agir, pensar e reagir. O problema? Ninguém mais lê o seu livro de regras. Esperar que os outros atendam aos seus padrões pessoais é como ficar do lado de fora tentando controlar o tempo. Você pode desejar sol o quanto quiser, mas se chover, você só tem duas opções. Você fica ali se molhando enquanto reclama e continua infeliz. Aproveite a chuva e pegue um guarda-chuva e fique seco. O Buda disse a famosa frase: a expectativa é a raiz de todo sofrimento, e ele estava absolutamente certo. Sempre que você pensa, eles deveriam saber melhor. O porquê eles simplesmente não. Você está se preparando para a decepção. Porque temos expectativas irrealistas. Essa tendência geralmente tem 3 origens. A falácia da regra de ouro. Presumimos que, uma vez que se você se comportasse de determinada maneira, como retribuir favores, ser pontual ou se comunicar com clareza, os outros também o fariam. Mas as pessoas agem com base em seus valores, experiências e limitações, não nos seus. O mito da boa pessoa. Muitas vezes acreditamos que se formos gentis, responsáveis ou atenciosos, o mundo e as pessoas nele nos recompensarão imitando esse comportamento. Mas a vida não funciona assim. A ilusão do controle. Em última análise, as expectativas são uma tentativa de controlar o comportamento dos outros para se sentirem seguros. Mas a única pessoa que você pode realmente controlar é você mesmo. Como se libertar das expectativas sem se tornar um capacho? Abandonar expectativas não significa tolerar desrespeito ou abandonar seus próprios limites. Significa se libertar da montanha-russa emocional de esperar que os outros mudem. Veja como. Etapa 1. Reconheça suas suposições. Da próxima vez que você se sentir frustrado com alguém, pare e pergunte a si mesmo: o que eu esperava que eles fizessem de diferente? Essa expectativa se baseia na personalidade deles ou simplesmente nas minhas preferências? Fase 2. Desafie se for realista. Pergunte a si mesmo: eles me mostraram que podem atender a essa expectativa? Estou forçando-os a cumprir um padrão com o qual nunca concordaram? Etapa 3. Mude seu foco para sua resposta. Em vez de pensar, eles deveriam ser mais atenciosos. Perguntar: como posso comunicar minhas necessidades com mais clareza? Se eles nunca mudarem, como protegerei minha paz? A liberdade da aceitação radical. Quando você para de esperar que as pessoas se comportem como você, 3 coisas mágicas acontecem. Pare de levar as coisas para o lado pessoal. O comportamento deles é sobre eles, não você. Seus relacionamentos melhoram. Você começa a apreciar as pessoas pelo que elas são. Eu sou, não quem você e desejar eles eram.
Recupere a energia emocional. Chega de ciclos mentais exaustivos como por que eles não podem simplesmente... Uma pequena história. Uma amiga minha ficava furiosa sempre que a irmã cancelava planos de última hora. Ela pensava, se eu fosse você, nunca faria isso. E passar os dias ressentida. Então ela entendeu. A irmã dele sempre foi uma pessoa pouco confiável. É assim que ela é. Então ela tomou uma decisão. Ou parava de fazer planos com a irmã, ou parava de esperar que ela fosse confiável. Ela escolheu a segunda opção e o relacionamento delas melhorou da noite para o dia. Sua vez de praticar. Da próxima vez que alguém o decepcionar, tente reformular a situação desta forma. Não são eles que estão errados por serem quem são. Sou eu quem está errado, porque espero que eles sejam outra pessoa. Não se trata de diminuir seus padrões, mas de aumentar sua liberdade emocional. Agora eu gostaria de ouvir o que você pensa. Existe alguém que você esperava que se comportasse de forma diferente? Como abrir mão dessa expectativa pode mudar as coisas? Deixe um comentário abaixo. E se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação para mais mudanças de mentalidade como essa. Lembre-se, as pessoas nem sempre atendem às suas expectativas, mas você sempre pode escolher sua própria paz. 3. Abandone a necessidade de estar sempre certo, o caminho surpreendente para a verdadeira confiança e paz. Você já se viu em uma discussão em que, mesmo enquanto falava, sabia que estava sendo teimoso? Talvez tenha sido uma discussão política com um membro da família, um desentendimento com seu parceiro sobre a maneira correta de colocar a louça na máquina de lavar louça, ou até mesmo uma discussão online sem sentido na seção de comentários. E ainda assim, lá estava você, firme, redobrando seus esforços e se recusando a recuar, mesmo quando parte de você sabia que poderia estar errado. Por que fazemos isso? E mais importante, quanta paz, energia e relacionamentos melhores estamos sacrificando ao nos apegarmos à necessidade de estar sempre certos, a insegurança por trás da necessidade de estar certo. Esse impulso de provar seu ponto de vista, de ganhar todos os debates ou de ter a última palavra, muitas vezes não tem nada a ver com fatos, mas apenas com medo. Medo de parecer tolo, medo de perder status, o medo de que cometer um erro significa que você está menor que. Mas aqui está a verdade. Estar sempre certo não é sinal de força, mas de fragilidade. Pessoas verdadeiramente autoconfiantes não precisam de reafirmação constante por meio de argumentos. Como Lao Tzu sabiamente disse, aquele que se apega às suas próprias opiniões nunca crescerá. O alto custo de ter que vencer. Sempre que você prioriza ser certo além do ser em ritmo, você paga um preço. Energia desperdiçada. Discutir esgota reservas mentais e emocionais que seriam melhor investidas em atividades significativas. Relacionamentos arruinados. Ninguém gosta de um sabe-tudo. Com o tempo, as pessoas perdem o interesse ou se ressentem das constantes correções. Crescimento atrofiado. Se você não consegue admitir que está errado, não consegue aprender. Como interromper a menstruação sem ser covarde? 1. Faça uma pausa antes de se comprometer. Da próxima vez que você sentir necessidade de discutir, pergunte a si mesmo: isso realmente importa ou é só meu ego falando? Fará diferença se estivermos aqui em uma semana? Um ano? Dica: se não for sobre ética, segurança ou valores fundamentais, provavelmente não vale a pena lutar por isso. 2. Busque a compreensão, não a vitória, em vez de pensar: como posso provar meu ponto? Tentar: o que posso aprender da perspectiva deles? Muitas vezes, você descobrirá que a maioria dos desentendimentos advém de experiências diferentes, não de certas ou erradas. 3. Pratique a frase mágica: você pode estar certo. Isso não significa admitir fatos, mas priorizar a conexão em vez da correção. Exemplo: eu nunca pensei nisso dessa forma.
Talvez você tenha razão. Observe como isso alivia a tensão e torna as conversas produtivas. Uma história que mudou minha perspectiva. Um mentor me contou uma vez sobre um CEO que se gabava de ter. Eu nunca perdi uma discussão. A resposta do meu mentor não é nada impressionante. Só significa que ninguém ousa dizer quando você está errado, e isso é perigoso. Verdadeiros líderes e pessoas emocionalmente maduras criam ambientes onde é seguro cometer erros, porque é assim que o crescimento acontece. A liberdade do não sei. Experimente esta experiência. Por um dia, substitua. Na verdade, quão interessante, conte-me mais. Nota como as conversas se tornam mais agradáveis. Você aprende coisas inesperadas. Seus níveis de estresse diminuem. Seu desafio desta semana: escolher uma discussão inútil a evitar. Talvez seja corrigindo a história inofensiva do seu parceiro, discutir online com um estranho, defendendo sua opinião em um bate-papo em grupo. Em vez disso, pratique a escuta. Perceba como é priorizar a paz em vez de estar certo. Agora eu gostaria de ouvir. Qual foi uma discussão da qual você se arrependeu porque não valeu a pena? Como você reage quando percebe que cometeu um erro? Deixe um comentário abaixo. Sua história pode ajudar outras pessoas. Se você achou este artigo interessante, curta, inscreva-se se ainda não for inscrito e ative o ícone do sino para não perder nossa próxima análise aprofundada sobre maestria emocional. Lembre-se, estar certo é temporário. Estar em paz não tem preço. 4. Pare de deixar que as palavras de outras pessoas definam seu valor. O poder transformador da autoconfiança inabalável. Você já reviveu por dias o comentário descuidado de alguém? Talvez tenha sido um elogio indireto de um colega, um comentário sarcástico de um familiar ou até mesmo um julgamento rude de um estranho. Aquele vazio no peito, quando as palavras atingem como flechas. Por que damos tanto poder a elas? Aqui está a verdade bombástica que você precisa ouvir hoje. A opinião de alguém sobre você não define sua realidade, a menos que você permita. A psicologia por trás do motivo pelo qual a crítica dói, nossos cérebros são programados para lembrar de feedbacks negativos com mais nitidez do que de elogios. Os cientistas chamam isso de viés da negatividade. Na pré-história, isso nos ajudava a sobreviver a ameaças. Mas e na vida moderna, isso significa: um insulto vale mais que 10 elogios. Nós nos fixamos na desaprovação enquanto negligenciamos a aprovação. Damos a estranhos e conhecidos um patrimônio mental que eles não merecem. A prisão de agradar aos outros. Essa necessidade constante de validação cria um ciclo vicioso. Você muda seu comportamento na esperança de aprovação. Você se torna hiperconsciente das reações de outras pessoas. Sua autoestima flutua com base no feedback externo. Como nos lembra a sabedoria antiga, preocupe-se com a aprovação das pessoas e você será prisioneiro delas. 3 práticas transformadoras para resgatar seu poder. 1. A verificação da realidade. 555. Quando as críticas machucam você, pergunte a si mesmo: haverá consequências em 5 horas? Haverá alguma diferença em 5 dias? Isso fará diferença em 5 anos? A maioria das flechas verbais se dissolvem sob esse escrutínio. 2. O exercício do espelho. Todas as manhãs, olhe nos seus olhos e declare: meu valor não é determinado por opiniões. Eu escolho qual feedback é útil para o meu crescimento. Estou praticamente igual a quem sou hoje. 3. O sistema de filtro emocional. Visualize as críticas como objetos flutuando em sua direção. Pepitas de ouro. Feedback construtivo. Pegue e examine folhas, opiniões neutras. Deixe-as flutuar. Pedras, palavras nocivas. Deixe-as espirrar sem internalizar. A ciência da autovalidação. Estudos mostram que pessoas com forte validação interna experimente menos ansiedade e depressão, tenha relacionamentos mais gratificantes, demonstrar maior resiliência diante dos desafios. Sua tarefa desta semana: manter um diário de valores.
Sempre que você se sentir tocado pelas palavras de alguém, escreva o que foi dito, por que isso fez você surtar, o que é realmente verdade sobre você, como você recuperará seu poder, a verdade libertadora. Seu valor não é uma democracia onde os outros recebem votos, um preço de ação flutuante, algo conquistado através da perfeição. É a base imutável do seu ser. Agora quero ouvir sua opinião. Que críticas você está disposto a parar de fazer a si mesmo? Como você praticará a autovalidação esta semana? Deixe um comentário abaixo. Sua história pode inspirar outra pessoa a alcançar o sucesso. Se você gostou, curta, inscreva-se e ative as notificações para receber mais conteúdo que ajudará você a construir uma confiança inabalável. Lembre-se, a única aprovação que você precisa é a sua. O mundo se adaptará para atender aos padrões que você estabeleceu sobre como merece ser tratado. 5. Proteja sua energia estabelecendo limites, o guia definitivo para preservar sua paz e poder. Você já desabou no sofá ao final de um longo dia, completamente exausto, mesmo sem ter corrido uma maratona ou concluído uma tarefa fisicamente exigente? Esse cansaço profundo que você sente não decorre apenas das atividades que realizou, mas de todas as perdas invisíveis de energia que ocorrem ao longo do dia. Essas perdas de energia se manifestam de muitas formas. Dizer sim quando cada fibra do seu ser quer dizer não, morder a língua quando alguém fala desrespeitosamente com você, ou priorizar constantemente as necessidades dos outros, enquanto silenciosamente negligencia as suas. Você pode não perceber na hora, mas cada uma dessas pequenas concessões drena sua vitalidade a ponto de deixá-lo vazio. Aqui está a verdade transformadora que transformará a maneira como você se move pelo mundo. Limites não são muros cruéis projetados para manter as pessoas afastadas, mas portas sagradas que determinam conscientemente quem e o que merece acesso às suas preciosas reservas de energia. O custo oculto de viver sem fronteiras. Quando falhamos em estabelecer e manter limites saudáveis, pagamos um preço alto em todas as dimensões do nosso ser. Emocionalmente, acumulamos ressentimento silencioso, frustração latente e raiva reprimida que eventualmente explode. Mentalmente, sofremos de fadiga crônica na tomada de decisões e névoa mental porque constantemente pesamos as necessidades dos outros em comparação com as nossas. Fisicamente, nossos corpos carregam o fardo do excesso de compromissos perpétuos por meio de fadiga, tensão e sintomas relacionados ao estresse. Talvez o mais devastador seja que, quando negligenciamos nossas limitações, vivenciamos um profundo isolamento espiritual, uma desconexão gradual de nosso eu autêntico, à medida que nos contorcemos para atender às expectativas dos outros. Como diz uma poderosa metáfora, não se pode servir algo de uma xícara vazia. E, no entanto, milhões de pessoas bem-intencionadas tentam fazer exatamente isso todos os dias, esgotando-se a serviço dos outros, até que não reste nada. Os 5 tipos críticos de limites que a maioria das pessoas ignora. O primeiro passo para trabalhar com limites é reconhecer as diferentes formas que eles assumem. Limites temporais protegem sua agenda de ser sequestrada pelas demandas dos outros. Limites emocionais criam o espaço necessário para o seu bem-estar mental e psicológico. Limites físicos respeitam seu espaço pessoal e sua autonomia corporal. Limites materiais estabelecem limites saudáveis para seus bens e recursos. Limites energéticos ajudam a filtrar a negatividade e as influências tóxicas. Seu projeto de fronteira completo. A criação de limites eficazes ocorre em 3 fases essenciais. A fase da clareza envolve uma autorreflexão profunda para identificar seus limites inegociáveis, aqueles que o esgotam completamente quando violados.
É aqui que você notará padrões de ressentimento que frequentemente servem como sinais de alerta para violações de limites. Aqui, você criará sua própria Declaração de Direitos, um documento fundamental que afirma verdades como: tenho o direito de descansar ou tenho o direito de mudar de ideia. A fase de comunicação exige o uso da fórmula breve. Seja direto, mas gentil. Mantenha um tom respeitoso. Use frases na primeira pessoa para expressar suas necessidades. Expresse-se de forma clara e inequívoca. E mantenha uma postura firme, mas sempre gentil. Por exemplo, preciso sair do trabalho às 18 horas para recarregar as energias, então não vou verificar meus e-mails depois disso. A fase de manutenção envolve os 3 R's. Reforçar repetidamente os próprios limites quando as pessoas os desafiam, estabelecer consequências consistentes quando os limites são ultrapassados e reavaliar regularmente os próprios limites conforme as circunstâncias da vida evoluem. Por que as fronteiras parecem tão desafiadoras e como avançar? Entender por que resistimos a estabelecer limites nos ajuda a superá-los. O medo da rejeição ou de ser percebido como mal paralisa muitas pessoas antes mesmo de começar. A culpa por decepcionar os outros cria conflitos internos. O condicionamento na infância, especialmente para aqueles criados com a ideia de agradar aos outros, programa a abnegação como algo virtuoso. Muitos simplesmente não têm modelos positivos para estabelecer limites em suas vidas. Uma reformulação eficaz pode ajudar a superar esses obstáculos. Lembrar que não é uma frase completa, entender que o desconforto temporário evita o ressentimento duradouro e reconhecer que você está, na verdade, ajudando os outros ao ensiná-los a tratá-lo com respeito. Transformações das fronteiras do mundo real. Veja o caso de Sarah, que substituiu os sims automáticos por "deixe-me verificar minha agenda" e recuperou 11 horas preciosas por semana. Ou Mark, que instituiu jantares sem conversas sobre trabalho com sua parceira e viu a satisfação no relacionamento deles aumentar em 73%. Há também Priya, que parou de emprestar dinheiro a parentes, uma decisão que não só reduziu sua ansiedade, mas, paradoxalmente, melhorou esses relacionamentos, eliminando o estresse financeiro. Seu desafio de limite pessoal. Esta semana, escolha uma área da sua vida onde você possa estabelecer um novo limite. No mundo digital, isso pode significar desativar as notificações após as 20 horas para proteger suas noites. No trabalho, comprometa-se a fazer uma pausa de verdade para o almoço longe da sua mesa. Nos relacionamentos, pratique falar da próxima vez que alguém o interromper. Comece aos poucos, mas de algum lugar. O efeito cascata transformador. Quando você começa a respeitar seus limites de forma consistente, mudanças extraordinárias ocorrem. Sua confiança cresce exponencialmente porque você está se provando importante. Ao contrário do que temem, as pessoas o respeitam mais quando você se respeita. Sua energia se torna magnética quando você para de desperdiçá-la desnecessariamente. Acima de tudo, você cria um espaço sagrado para o que realmente importa em sua vida. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual é o limite que você sabe que precisa estabelecer, mas sempre evitou? Qual tem sido o seu maior desafio para manter limites? Compartilhe suas experiências nos comentários. Sua honestidade pode dar coragem a outra pessoa para começar a estabelecer seus próprios limites hoje mesmo. Se esta mensagem repercutiu em você, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nosso conteúdo semanal sobre domínio emocional e crescimento pessoal. Lembre-se desta verdade: a qualidade da sua vida é diretamente determinada pela qualidade dos seus limites. Comece a construir os seus hoje mesmo. O seu eu futuro olhará para trás com profunda gratidão pela paz e pelo poder que você recuperou. 6. Desapegue-se das opiniões dos outros.
a arte libertadora de viver sem as restrições da validação externa. Você já percebeu como é exaustivo se preocupar constantemente com a opinião dos outros? Aquela ansiedade persistente depois de postar algo nas redes sociais, as dúvidas sobre suas escolhas de roupa, a hesitação antes de compartilhar uma opinião não convencional. Tudo isso são sintomas de uma vida que busca aprovação externa em vez da verdade interior. Eis a constatação radical que mudará tudo. Sua autoestima nunca foi concebida para ser uma democracia onde os outros têm direito a votos. No momento em que você parar de delegar sua autoestima aos outros, descobrirá a verdadeira liberdade. O alto custo do vício em opinião, nossa obsessão com as percepções dos outros, advém de uma profunda base evolutiva. Em tempos tribais, a rejeição social podia literalmente significar a morte. Mas no mundo moderno, esse mecanismo de sobrevivência tornou-se uma prisão na qual nós mudamos nossas personalidades para nos adaptarmos, silenciamos nossas verdades para evitar conflitos, nós sacrificamos nossa autenticidade pela aceitação. A tragédia irônica, ao tentar agradar a todos, muitas vezes não agradamos a ninguém, muito menos a nós mesmos. Os 3 pilares do desapego de opinião. Primeiro, você precisa se questionar radicalmente. Quando se sentir ansioso com o julgamento de alguém, pergunte-se: a opinião dessa pessoa me permitirá pagar minhas contas, criar meus filhos, determinar meu destino? A maioria das opiniões é tão substancial quanto nuvens, momentaneamente visíveis, mas, em última análise, impotentes para influenciar a direção da sua vida. O segundo ponto é cultivar uma autodefinição inabalável. Isso significa ter clareza sobre seus valores fundamentais, seus valores inegociáveis e sua verdade pessoal. Quando você está firmemente ancorado em seu próprio conhecimento, as avaliações dos outros se tornam um ruído de fundo irrelevante, em vez de um guia. A terceira é a arte da recepção seletiva. Imagine opiniões como pacotes entregues à sua porta. Você não aceitaria todos os pacotes de todos os estranhos. Você só traria o que precisa. Da mesma forma, você pode escolher qual feedback descartar e qual deixar na porta. A liberdade de viver além do julgamento. Quando você realmente entende que seu valor é inquestionável, coisas milagrosas acontecem. Você para de editar seus pensamentos antes de expressá-los. Você veste o que te faz sentir viva, em vez do que é convencionalmente lisonjeiro. Você persegue sonhos que te iluminam, em vez daqueles que parecem impressionantes no papel. Não se trata de se tornar indiferente aos outros, mas de se tornar mais devotado à sua própria verdade. Como nos lembra a sabedoria ancestral, preocupe-se com a aprovação dos outros e você será prisioneiro deles. O caminho para a libertação começa quando você para de distribuir as chaves da sua autoestima. 7. Responda com silêncio, não com raiva. O poder supremo da força silenciosa. Imagine isso, alguém diz algo deliberadamente provocativo. Seu pulso acelera, seu rosto fica vermelho, seus músculos ficam tensos devido à batalha verbal. Nesse momento tenso, você se encontra em uma encruzilhada. Um caminho leva à raiva reativa, o outro ao silêncio consciente. Escolher o silêncio não é uma rendição, é um movimento de poder supremo. Comunica: seu comportamento não dita o meu. Não serei arrastado para o seu caos, porque o silêncio desarma o conflito. A raiva busca engajamento como o fogo busca oxigênio. Quando você se recusa a alimentá-la com palavras, ela se apaga rapidamente. O silêncio cria um espaço no qual as palavras da outra pessoa ficam suspensas no ar, revelando sua verdadeira natureza. Mantenha o controle total sobre a interação. Os observadores reconhecem instintivamente a maturidade emocional. Marco Aurélio, o rei filósofo, entendeu isso quando disse: a melhor resposta à raiva é o silêncio. Nas cortes romanas, onde cada palavra podia significar vida ou morte,
ele praticava a arte do silêncio estratégico como uma arma mais poderosa do que qualquer refutação verbal. As 3 camadas do silêncio poderoso. O primeiro nível é a pausa. Antes de reagir, respire fundo. Esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta é onde reside o seu poder. Nessa pausa, pergunte-se: responder melhorará esta situação ou apenas satisfará o meu ego? O segundo nível é a escuta ativa e desprevenida. Quando você para de preparar sua resposta e realmente escuta a outra pessoa, algo mágico acontece. Ou você obtém insights valiosos, ou o argumento dela revela sua fragilidade sem a sua intervenção. O terceiro nível é a fala intencional. Depois que o silêncio fizer seu trabalho, se você decidir falar, suas palavras serão comedidas, focadas e desprovidas de carga emocional. É assim que você transforma confrontos em conversas. O silêncio como prática espiritual. Em muitas tradições de sabedoria, o silêncio é considerado sagrado, uma porta de entrada para uma compreensão mais elevada. Quando paramos de preencher situações com palavras reativas, criamos espaço para uma visão mais profunda para nos guiar, soluções criativas para se destacar, conexão genuína para substituir conflitos superficiais. Da próxima vez que alguém tentar provocá-lo, lembre-se: silêncio não é o que você faz quando não tem nada a dizer, mas o que você faz quando não tem nada a provar. 8. Pratique a gratidão para dissolver a raiva, a transformação alquímica da perspectiva. Há uma verdade neurológica profunda. O cérebro não consegue sentir gratidão e raiva simultaneamente. Esses 2 estados são mutuamente exclusivos. Isso significa que a gratidão não é apenas um sentimento agradável, mas um verdadeiro interruptor emocional que você pode acionar em momentos de frustração. A ciência do pensamento grato. Pesquisas mostram que a prática regular da gratidão reduz o cortisol, o hormônio do estresse, em até 23%. Aumenta a produção de dopamina, o neurotransmissor de recompensa. Fortalece os caminhos neurais para uma percepção positiva. Quando você está preso no trânsito e decide apreciar a maneira como seu carro funciona, em vez de ficar chateado por estar atrasado, você não está apenas sendo otimista. Você está literalmente reprogramando seu cérebro para a resiliência. As 3 práticas da gratidão transformadora. O primeiro são os micromomentos de gratidão. Ao longo do dia, pare para nomear algo específico que você aprecia. O calor da sua xícara de café, o sorriso de um estranho, a forma como a luz do sol se filtra pela janela. Esses pequenos gestos se somam para uma mudança fundamental na percepção. O segundo é um diário de gratidão. Todas as noites, anote 3 coisas que deram certo e por que aconteceram. Estudos mostram que esse exercício simples aumenta significativamente a felicidade a longo prazo, se praticado com consistência. A terceira é reformular o desafio. Ao enfrentar uma dificuldade, pergunte-se: o que esta situação está me ensinando para que eu possa ser grato algum dia? Isso não significa fingir que os problemas não existem, mas reconhecer que o crescimento, muitas vezes, vem na forma de adversidade. Do ressentimento à apreciação. A raiva sempre surge de uma sensação de perda. Algo nos foi tirado, algo está faltando, algo deveria ser diferente. A gratidão reverte esse estado de coisas, destacando a abundância, o que resta, o que está presente, o que funciona. Como nos lembra a sabedoria atemporal, a gratidão transforma o que temos em suficiente. Quando você passa da escassez para o suficiente, descobre que a maioria das coisas pelas quais vale a pena ficar com raiva simplesmente não sobrevivem à luz da consciência grata. A pessoa que corta você no trânsito se torna um lembrete para você valorizar sua direção segura. A atribuição de trabalho frustrante se torna o teste de sua empregabilidade. O dia chuvoso se torna alimento para a terra. Isso não é pensamento positivo, é alquimia da perspectiva.
e está disponível para você sempre que decidir exercê-la. Gostaria que eu expandisse alguma sessão específica? Posso me aprofundar na neurociência, adicionar mais exemplos históricos ou incluir exercícios específicos para implementar esses princípios. 9. Reformulando a crítica como ferramenta de crescimento. A Masterclass definitiva sobre como transformar feedback negativo em combustível pessoal. Você já sentiu aquele momento visceral e excruciante em que uma crítica te atinge como uma tonelada de tijolos? Aquela reação fisiológica imediata em que seu rosto fica vermelho, seu estômago se contrai e sua mente se apressa para construir contra-argumentos defensivos antes mesmo que a outra pessoa termine de falar? Todos nós já fomos vítimas dessa resposta automática em algum momento de nossas vidas pessoais e profissionais. Mas e se eu lhe revelasse que, enterrada sob a crítica mais mal articulada, mais dura ou aparentemente injusta, existe uma mina de ouro em potencial de oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional à espera de ser explorada? Os indivíduos mais bem-sucedidos do mundo, em todos os setores e disciplinas, de atletas de elite a cientistas ganhadores do Prêmio Nobel, de artistas inovadores a empreendedores revolucionários, compartilham um superpoder psicológico crucial que os diferencia da pessoa comum. Desenvolveram a extraordinária capacidade de metabolizar até mesmo as críticas mais duras, transformando-as em puro alimento para o desenvolvimento. Enquanto pessoas comuns desperdiçam energia preciosa se ofendendo, levando as coisas para o lado pessoal ou construindo defesas elaboradas, esses artistas excepcionais se treinaram para extrair cada grama possível de insights valiosos do feedback crítico, usando-o como combustível para alcançar patamares cada vez maiores de sucesso e autodomínio. A neurociência por trás de nossas reações defensivas, para entender completamente por que a crítica é tão dolorosa e desencadeia reações defensivas tão fortes, precisamos examinar o que acontece em nossos cérebros em um nível biológico. Quando percebemos uma crítica, nossa amígdala, o antigo e primordial centro de detecção de perigos do nosso cérebro, ativa alarmes idênticos aos ativados quando enfrentamos ameaças físicas. Nosso sistema nervoso simpático entra em ação. Nossa frequência cardíaca acelera, nossos músculos ficam tensos, nossas pupilas dilatam e o fluxo sanguíneo muda drasticamente do córtex pré-frontal, a sede do pensamento racional e do raciocínio superior, para nossos membros, preparando-nos para lutar ou fugir. Isso explica por que frequentemente nos pegamos reagindo emocionalmente, dizendo coisas das quais nos arrependemos mais tarde ou nos fechando completamente diante de uma crítica. Estamos literalmente operando com nosso cérebro reptiliano primitivo em vez de nossa consciência humana evoluída. Mas aqui está a percepção revolucionária que pode mudar tudo. Essa reação defensiva instintiva, embora automática, é, em última análise, opcional. Por meio da prática deliberada e da percepção consciente, podemos criar um espaço psicológico entre o estímulo, a crítica e nossa resposta, permitindo-nos avaliar o feedback objetivamente em vez de emocionalmente. É nesse espaço que o verdadeiro crescimento e a transformação se tornam possíveis. As 3 dimensões fundamentais de toda crítica. Cada crítica que recebemos, desde a avaliação de desempenho de um chefe até o comentário online de um estranho, contém 3 componentes distintos, mas interconectados, que devemos aprender a separar e analisar de forma independente se quisermos maximizar o valor e minimizar o sofrimento emocional. Primeiro, há a mensagem central em si, o conteúdo e a substância do feedback fornecido. Trata-se da informação bruta comunicada sobre nosso comportamento, desempenho ou resultados. Segundo, há o método de comunicação, o tom,
o momento, a formulação e a carga emocional com que a crítica é feita. Terceiro, e talvez o mais sutil, porém importante, há as motivações subjacentes da fonte. Os motivos pelos quais essa pessoa está oferecendo esse feedback específico, nesse momento específico e dessa maneira específica. O maior erro que a maioria das pessoas comete é focar quase exclusivamente no método de comunicação. Eles foram tão grosseiros, eles me envergonharam na frente de todo mundo, negligenciando ou ignorando completamente o potencial tesouro que pode estar escondido na mensagem principal. A abordagem emocionalmente inteligente exige que separemos essas camadas com a precisão de um químico mestre, destilando cuidadosamente compostos em um laboratório. Só então podemos avaliar corretamente o que merece nossa atenção e o que deve ser descartado. O sistema avançado de filtragem de críticas. Imagine a crítica como um mineral bruto extraído da terra. Ela contém tanto metais preciosos que valem a pena preservar quanto rochas sem valor que devem ser descartadas. Seu trabalho como alquimista do crescimento pessoal não é aceitar ou rejeitar críticas indiscriminadamente, mas refiná-las sistematicamente por meio de uma série de filtros mentais sofisticados, projetados para extrair o máximo valor com o mínimo de toxicidade. O primeiro e mais crucial filtro é o filtro de fonte. Aqui, fazemos várias perguntas investigativas. Essa pessoa tem conhecimento ou experiência real na área que está criticando? Ela tem os meus melhores interesses em mente ou pode ter segundas intenções? Ela está falando por observação direta e conhecimento ou por ouvir dizer e suposições? É alguém cuja opinião aprendi a respeitar com o tempo? Em seguida, vem o filtro da verdade, onde examinamos o conteúdo em si. Essa crítica é consistente com outros feedbacks que recebi de diversas fontes? Ela ressoa com minhas próprias observações sobre meu desempenho ou comportamento? Existe um padrão claro que possa indicar um ponto cego genuíno ou uma área que precisa ser melhorada? Eu daria o mesmo feedback a outra pessoa na minha posição? Por fim, vamos aplicar o filtro de utilidade. Mesmo que essa crítica contenha verdade, ela é algo que eu possa realmente usar para melhorar? Ela aponta para uma área em que o crescimento poderia fazer uma diferença significativa na minha vida ou no meu trabalho? Agir com base nesse feedback provavelmente levará a melhores resultados? Este é o momento certo para focar nessa área específica de desenvolvimento? Estudo de caso. Como Steve Jobs transformou críticas em combustível para um retorno. Quando Steve Jobs retornou à Apple, em 1997, após anos de exílio, enfrentou críticas brutais e implacáveis de todos os lados em relação à linha de produtos superdimensionada e desfocada da empresa. Em vez de ignorar as críticas ou levar o feedback para o lado pessoal, Jobs realizou um feito notável de alquimia crítica. Ele destilou a essência de todo o feedback negativo em uma única e cristalina percepção. Devemos nos concentrar radicalmente na excelência. Isso levou à decisão drástica de cortar 70% dos produtos existentes da Apple, concentrando toda a energia da empresa em algumas ofertas excepcionais. O resultado? Uma das reviravoltas corporativas mais extraordinárias da história econômica, que lançou as bases para a Apple se tornar a empresa mais valiosa do mundo. Esta é a marca registrada de todos os grandes artistas da história. Eles dominaram a arte de aceitar até as críticas mais dolorosas e transformá-las em combustível para sua ascensão contínua. O protocolo de processamento de críticas em 4 etapas. Ao estudar centenas de artistas excepcionais em vários campos, identifiquei sua abordagem universal para lidar com críticas, que destilei em um protocolo de 4 etapas que qualquer pessoa pode implementar. Primeiro, vem a pausa intencional. Antes de reagir de qualquer forma, eles deixam a onda emocional inicial passar.
Isso pode significar contar até 10, respirar fundo ou até mesmo dormir sobre o feedback antes de responder. O segredo é criar um espaço entre o estímulo e a resposta. A segunda é a despersonalização. Eles separam conscientemente sua identidade central do comportamento ou trabalho específico que está sendo criticado. Eles entendem que criticar suas ações não significa necessariamente criticar seu valor como seres humanos. A terceira é a busca pelos 2% de verdade. Mesmo nas críticas mais injustas e mal formuladas, eles buscam cada grão de verdade ou observação útil que possa existir. Eles sabem que, às vezes, o feedback mais valioso chega embalado na embalagem mais feia. O quarto ponto é agradecer à pessoa que fez a crítica. Seja a crítica bem formulada ou não, ela reconhece o esforço feito para fornecer feedback. Isso mantém relacionamentos importantes e incentiva uma comunicação mais honesta no futuro. Quando descartar completamente as críticas, embora nossa abordagem padrão deva ser buscar o valor em cada feedback, existem situações óbvias em que a crítica merece ser completamente ignorada. Isso inclui quando o feedback vem de alguém sem conhecimento ou interesse real no assunto, quando ataca sua personalidade principal, em vez de abordar comportamentos específicos, quando projeta claramente as inseguranças ou problemas do crítico, ou quando não contém nenhuma contribuição construtiva. Lembre-se de que considerar a fonte não é cínico, é estrategicamente sábio. A abordagem revolucionária de Kobe Bryant à crítica, o falecido Kobe Bryant, um dos jogadores de basquete mais fervorosos, mantinha o que chamava de diário de críticas. Sempre que recebia feedback negativo de treinadores, companheiros de equipe, adversários ou da mídia, ele primeiro anotava a crítica palavra por palavra. Em seguida, analisava-a cuidadosamente para identificar quaisquer oportunidades de melhoria, por menores que fossem. Em seguida, criava um plano de ação específico para abordar quaisquer pontos válidos. Por fim, arquivava o plano para acompanhar seu progresso ao longo do tempo. Dessa forma, Kobe transformava até mesmo seus críticos mais severos em treinadores pessoais involuntários, ajudando-o a dominar sua arte. Fortaleça sua resiliência às críticas. Assim como os atletas precisam treinar seus corpos, nós precisamos treinar nossa capacidade psicológica para lidar com críticas de forma produtiva. Aqui estão 3 exercícios eficazes para desenvolver os músculos da crítica. A regra das 24 horas é simples, mas transformadora. Ao receber um feedback duro, comprometa-se pessoalmente a não reagir por 24 horas inteiras. Use esse tempo para acalmar suas emoções e avaliar a crítica objetivamente. O funil de feedback é um modelo mental no qual você imagina uma crítica passando por 3 etapas antes de ser aceita. É verdadeira? É útil? É viável? Somente se ela passar por todas as 3 etapas, você permitirá que ela o influencie. O experimento da melhoria. Durante um mês, trate cada crítica que receber como potencialmente valiosa. Observe se essa mentalidade leva a um crescimento tangível na sua vida pessoal ou profissional. A profunda mudança de perspectiva. Considere esta ideia revolucionária. As pessoas que criticam você estão essencialmente oferecendo serviços de consultoria gratuitos. Elas estão apontando áreas em que você pode melhorar, muitas vezes às custas emocionais delas e sem compensação. Mesmo quando a abordagem delas é ruim ou as motivações questionáveis, a informação em si pode ser inestimável se você souber interpretá-la corretamente. Como diz sabiamente um antigo provérbio japonês, quando o caráter de um homem não estiver claro para você, observe os amigos dele. Da mesma forma, quando seus próprios pontos cegos não estão claros, às vezes você precisa ouvir seus críticos para adquirir a autoconsciência que lhe falta. Sua vez de compartilhar e crescer. Agora, eu adoraria ouvir sua opinião nos comentários.
Qual foi a crítica mais valiosa que você já recebeu? Como ela mudou você? Sua história pessoal pode ajudar outro espectador a reformular sua próxima experiência difícil de feedback de forma mais produtiva. Lembre-se desta verdade fundamental. Assim como as árvores desenvolvem raízes profundas e troncos robustos ao resistir a tempestades, as pessoas desenvolvem sabedoria e resiliência ao aprender com críticas ponderadas. A escolha que todos enfrentamos não é se enfrentaremos ou não críticas na vida, isso é inevitável, mas se permitiremos que elas nos destruam ou nos transformem em versões mais fortes, sábias e capazes de nós mesmos. 10. Domine a arte de deixar ir. O poder transformador da liberação emocional e do desapego consciente. Você já percebeu como certas memórias ou ressentimentos do passado continuam a ocupar um espaço mental precioso muito depois de os eventos em si terem passado? Aquele colega que traiu sua confiança anos atrás, o parceiro que partiu seu coração, o fracasso empresarial que ainda te faz estremecer, essas âncoras emocionais nos pesam de maneiras que raramente reconhecemos. A arte de desapegar representa uma das habilidades psicológicas mais profundas, porém incompreendidas, que podemos desenvolver para alcançar paz duradoura e crescimento pessoal. A neurociência do apego. Quando nos apegamos à dor do passado, o sistema límbico do nosso cérebro, particularmente a amígdala, trata essas memórias como ameaças ativas, desencadeando a mesma resposta de estresse que um perigo imediato. O cortisol inunda nosso sistema. Nossos músculos ficam tensos e nossa respiração fica superficial. Estudos de ressonância magnética funcional revelam que lembrar da dor emocional ativa as mesmas vias neurais que a dor física. Isso explica por que podemos nos sentir fisicamente exaustos depois de remoer eventos passados. Nosso corpo reage como se estivéssemos revivendo o trauma em tempo real. A verdade libertadora sobre o desapego emocional. Deixar ir não significa fingir que eventos dolorosos nunca aconteceram ou justificar comportamentos prejudiciais. A verdadeira liberação emocional envolve 3 distinções fundamentais. Memória sem apego. Podemos lembrar de eventos sem sermos emocionalmente desviados por eles. Sabedoria sem ressentimento. Podemos aprender lições de vida sem abrigar amargura. Fronteiras sem obsessão. Podemos nos proteger sem vigilância constante. A antiga sabedoria do Buda expressa isso perfeitamente. Guardar raiva é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Essa metáfora revela a ilusão fundamental do apego. Nossos apegos emocionais nos prejudicam muito mais do que prejudicam qualquer outra pessoa. O processo de 3 etapas da liberação consciente, fase 1. Honestidade emocional radical. Antes de abrir mão de algo, precisamos primeiro reconhecer plenamente aquilo a que estamos nos apegando. Isso significa nos fazer perguntas desconfortáveis. A quais emoções específicas estou me apegando? Raiva, tristeza, arrependimento? Que história estou contando a mim mesmo sobre esse evento? Como manter esse apego me ajuda? Pesquisas psicológicas mostram que simplesmente nomear nossas emoções reduz sua intensidade, ativando as funções reguladoras do córtex pré-frontal. Fase 2. Reformulação alquímica. Uma vez reconhecido, iniciamos o trabalho transformador de encontrar significado. Toda experiência difícil contém presentes em potencial. Aumento da resiliência, esclarecimento de valores ou mudanças inesperadas. Estudos de crescimento pós-traumático mostram que pessoas que encontram significado na adversidade frequentemente experimentam maior satisfação com a vida depois do que antes do evento difícil. Pergunte a si mesmo: como essa experiência me moldou positivamente? Quais pontos fortes eu descobri? Fase 3. Recuperando o momento presente. O momento presente é o único espaço onde realmente temos poder de decisão.
Pesquisas sobre mindfulness indicam que a prática regular da consciência do momento presente altera fisicamente a estrutura cerebral, engrossando o córtex pré-frontal e contraindo a amígdala. Sempre que notar que sua mente divaga para uma dor do passado, guie-a suavemente de volta usando âncoras sensoriais. A sensação da sua respiração, sons no ambiente ou sensações físicas. Os custos ocultos do apego emocional. Manter velhos apegos tem um custo exorbitante. Carga cognitiva. A energia mental gasta na reflexão pode ser direcionada para a criatividade ou resolução de problemas. Dreno emocional. Emoções negativas persistentes esgotam nossos recursos psicológicos. Impacto físico. O estresse crônico resultante de emoções não resolvidas contribui para a inflamação, o enfraquecimento do sistema imunológico e o envelhecimento acelerado. Custo de oportunidade. O espaço ocupado pela dor do passado não pode acomodar novas possibilidades. A pesquisa do neurocientista Richard Davidson mostra que práticas de desapego podem literalmente reconectar nossos cérebros para maior resiliência emocional e maior satisfação com a vida. Ferramentas práticas para liberação emocional. O ritual de liberação escrito. Escreva à mão um relato detalhado do que você está liberando e, em seguida, queime ou enterre em segurança. Este ato físico simboliza a conclusão e ajuda o cérebro a processar o encerramento emocional. A perspectiva da linha do tempo. Imagine visualizar seu desafio atual daqui a 5 anos. O que o seu eu futuro gostaria que você entendesse sobre sua importância relativa? Técnicas de distanciamento social. Comprovadamente reduzem a intensidade emocional. O método Sensation Surfing. Quando emoções difíceis surgirem, concentre-se em suas manifestações físicas. Aperto no peito, calor no rosto, sem resistir. Pesquisas de Stanford mostram que essa abordagem ajuda as emoções a passarem pelo corpo em cerca de 90 segundos. Liberdade além de deixar ir. Aqueles que dominam esta arte dizem maior clareza mental e capacidade de tomada de decisão. Maior disponibilidade emocional para relacionamentos atuais, aumento da criatividade e das habilidades de resolução de problemas, melhoria da saúde física e dos níveis de energia, maior sensação de paz interior e satisfação com a vida. À medida que você pratica o desapego do que não lhe serve mais, você descobrirá uma verdade surpreendente. O espaço criado pelo desapego se preenche automaticamente com paz, possibilidade e graça inesperada. Agora, eu adoraria saber, qual é o fardo emocional que você está pronto para liberar? Como se apegar a algo afetou sua vida? Compartilhe nos comentários. Sua coragem pode inspirar outra pessoa a se desapegar. Se esta exploração repercutiu em você, curta o vídeo, inscreva-se para receber mais conteúdo sobre domínio emocional e ative o sino de notificação para não perder nossos insights semanais. Lembre-se, o passado é um lugar de aprendizado, não de vivência. Seu futuro sem pesos começa com um único ato de libertação hoje. Considerações finais. O domínio emocional não consiste em evitar sentimentos, mas escolhendo suas respostas com sabedoria. Cada uma dessas lições é uma ferramenta para ajudá-lo. Mantenha-se calmo, focado e livre. Pratique-os todos os dias. Proteja sua paz. E lembre-se, ninguém controla suas emoções a menos que você permita. Se você achou isso útil, compartilhe com alguém que precise. E se tiver alguma estratégia para evitar problemas, deixe nos comentários. Até a próxima. Mantenha a calma, seja forte e não se preocupe. Novo bate-papo.